Boa tarde a todos, estamos aqui novamente para a realização de mais uma live do nosso curso. Nós estamos abrindo hoje a terceira disciplina do nosso curso, que é ligada à questão da reprodução social, da reprodução cultural. Essa nova disciplina, ela está voltada para os textos e os estudos do sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Cumprimento a todos que estão entrando, boa tarde a todos novamente. Nós vamos estar, então, iniciando agora a quarta live do nosso curso, cujo eixo é a relação com o saber. Esta nova disciplina que nós estamos iniciando agora, ela está voltada, portanto, para os estudos sociológicos da educação que estão relacionados com as teses ligadas à reprodução social e cultural no interior da escola. Durante os anos 1960, a década de 1960, no século passado, o sociólogo francês Pierre Bourdieu iniciou, portanto, uma série de estudos, já vinha realizando uma série de estudos vinculados a compreender, entre outras coisas, quais os mecanismos sociais que atuavam no sentido da manutenção da ordem social que vigia a época. O que significa ele se debruçar sobre esses estudos? Ele buscava entender, entre outras coisas, quais as razões que davam fundamento para os programas governamentais da França que indicavam um esforço do governo naquela época por reduzir as desigualdades sociais. E um dos mecanismos utilizados, um dos dispositivos sociais utilizados para dizer que era possível reduzir as desigualdades sociais era a escola. Então, na medida em que a escola atuava, na medida em que a escola recebia o seu público, os seus alunos, e por processos que, na época, se diziam homogêneos, igualitários, de acesso a todos na França, se dizia, portanto, que, no discurso oficial, que a escola conseguia reduzir as desigualdades sociais. Com base nesses estudos, nas pesquisas que o Pierre Bourdieu começa, então, a realizar naquele momento, ele já vinha realizando alguns estudos, mas ele fortalece as suas pesquisas na direção da desigualdade social, e ele começa a identificar discrepâncias entre o que estava no discurso oficial do governo francês e a realidade das escolas. Então, analisando com vasta gama de dados empíricos, tanto as escolas do que seria o equivalente francês à nossa educação básica, quanto a educação superior, o autor passou a analisar que o discurso oficial não batia com a realidade que se encontrava nas escolas e
com a realidade que as suas pesquisas e o seu grupo de pesquisa começou a encontrar em relação ao enfrentamento das desigualdades sociais. Nossa, eu vou ter que desligar o telefone. Peço perdão a todos, só um momento. Tem tanta fraude atualmente ocorrendo que... Pronto. Agora ele não vai tocar mais. Ótimo. Peço que me perdoem, o telefone tem sido um incômodo muito grande. Voltando então, nós estamos aqui analisando o início de um processo que, ao longo de uma, poderia promover a igualdade social, equiparando ou reduzindo ou minimizando o impacto da desigualdade social vivida fora dos muros da escola, por estratégias e por decisões e por programas e por processos dentro da escola. Se dizia à época, então, que era possível reduzir essas desigualdades. Ocorre que, então, as pesquisas, os dados e os esforços teóricos realizados por Pierre Bourdieu e os pesquisadores que lhe eram associados naquele momento, durante 10 anos, ele fez profundas análises, estabelecendo as bases de uma nova teoria, que seria aquela baseada na ideia de que a escola mantinha ou tendia a manter a reprodução social dentro dela. Aqui há um parêntese importante que eu vou fazer logo de cara, no início, que é dizer o seguinte: muitos autores, inclusive no Brasil, passaram a classificar o Bourdieu como crítico reprodutivista, o que significava dizer que, para ele, a escola reproduzia a sociedade, as relações sociais, as desigualdades entre as classes sociais, o desnivelamento social. Para muitos, de acordo com os estudos do Bourdieu, o Bourdieu teria chegado, então, à conclusão de que a escola é uma reprodutora das desigualdades sociais e ponto. Mas é preciso lembrar um detalhe importante: ele cedeu uma entrevista 30 anos depois, numa das novas publicações do livro chamado A Reprodução, dizendo que ele nunca afirmou que a escola reproduzia as desigualdades sociais, mas que a escola tendia a reproduzir as desigualdades sociais. É um detalhe importante, porque os estudos que nós fizemos em torno dos textos da obra do Bourdieu e de autores tanto críticos quanto aqueles que prosseguiram seus estudos tendem a dizer que esse detalhe é muito significativo. Por uma leitura razoavelmente enviesada, a obra não foi lida com a profundidade merecida. Pois bem, dito isso, nós vamos... eu vou fazer um retorno bem rápido. Eu situei até agora aqui o tema dessa live, mas eu queria esclarecer a vocês que nos últimos 10 ou 15 minutos dessa live, eu vou fazer alguns apontamentos relativos a questões práticas do curso. Eu não vou começar por elas, porque eu quero garantir uma live que seja temática boa parte do tempo, e lá mais para o final, durante aproximadamente uns 15 minutos, eu vou tratar de algumas questões que são do procedimento e das atualizações necessárias de informações sobre o curso. Pois bem, nós vamos tratar aqui, portanto,
dois conceitos vinculados às teses do Bourdieu, que foram organizados dentro das suas pesquisas, foram organizados como eixos teóricos da teoria sociológica que o Bourdieu passou a desenvolver a partir lá dos anos 60, aproximadamente, do século passado. Então, é importante nós assinalarmos que esses dois conceitos, são fundamentais para que nós possamos entender boa parte da perspectiva teórica na qual o sociólogo francês se inscreveu. O primeiro conceito é o conceito de campo. No conceito de campo, o Bourdieu estabeleceu um jogo de forças que ocorre dentro de diferentes instituições nas quais nós estamos, nas quais nós vivemos, nas quais nós atuamos, nas quais trabalhamos, nas quais vivemos em geral. Então, para compreender o conceito de campo, não se trata de um conceito vinculado exclusivamente a um espaço físico, embora nós possamos identificar espaços físicos de determinados campos. Como a escola, por exemplo, ou como a educação, o grande campo da educação, né? E dentro dele um subcampo, algo do tipo, como a escola, por exemplo. O campo é uma realidade objetiva, na qual diferentes forças procuram ocupar o centro do comando desse campo, o centro das decisões, o centro da palavra, o centro das decisões. Então, como uma realidade objetiva, o campo é um lugar social. O que quer dizer que no interior desse lugar social, que não é apenas um espaço físico, mas é um espaço de relações intersubjetivas entre sujeitos. Embora o Bourdieu não tenha se dedicado, não tenha trabalhado principalmente a partir do conceito de sujeito, ele vai introduzir um novo conceito, vai se utilizar de um conceito dentro desse conceito de campo, que é o conceito de agente. Então, o agente é aquele que está dentro do campo, em relação com outros agentes, em disputas pelo controle do campo, pela palavra no campo, pelo dizer, pela palavra mais forte no campo, pela ordem do campo, enfim. O campo, então, como um espaço social no qual as relações entre esses agentes se dão mediante o confronto de diferentes capitais. O que seriam esses capitais? Esses capitais seriam tudo aquilo que pode ser considerado como moeda de troca dentro do campo. Então, eu vou fazer uma comparação para poder ficar mais claro como é que funciona um campo na perspectiva do Bourdieu. Dentro do campo familiar, por exemplo, a família pode ser considerada como uma espécie de subcampo. Lá dentro, pai, mãe, filhos, num modelo, digamos, tradicional de família, eles disputam o tempo todo todas as questões, as ordens dentro do campo. Tudo aquilo que para ocorrer dentro do campo ou para não ocorrer, passa por um jogo de forças. E aqueles que ocupam o lugar mais próximo do centro do campo é que tendem a dominar o campo. Então, se o pai trabalha, a mãe trabalha
e tem lá 2, 3 filhos, e só o mais velho trabalha, e os outros não, a tendência é estabelecer-se uma certa hierarquia entre aqueles membros do campo, aqueles agentes do campo, seja por tradição de gênero, então, naquela família tradicional em que o homem que manda, né? Seja num outro modelo, um modelo mais voltado para o valor do salário, numa família onde a mulher, eventualmente a esposa, ganha mais do que o marido, então pode haver uma inversão nesse tipo de família, ou eventualmente até aquela família na qual, de repente, o filho alcançou um status econômico, financeiro mais alto que os pais, então ele também disputa o lugar de falar mais alto, de falar mais forte, de dar ordens, enfim. O fato é que o funcionamento do campo se dá mediante disputas baseadas em capitais. O capital financeiro econômico é apenas um capital, e para o Bourdieu nem é o mais importante. Dentro do campo ocorre um jogo simbólico. Então, este conceito de jogo simbólico é importante, ou de poder simbólico. Esse poder simbólico, ou esse jogo simbólico, é aquele no qual as relações entre os agentes não se dão por todos os aspectos que estão exclusivamente visíveis no campo. Eles se dão muitas vezes baseados em princípios, em pressupostos, ou em forças que não são totalmente visíveis, o que não quer dizer que eles não sejam efetivamente conhecidos. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, se você tem um trabalhador, um chefe, um supervisor, numa conversa entre o chefe e o trabalhador, há uma hierarquia, conhecida pelos dois. Determinadas coisas que o chefe fala chegam ao ouvido do trabalhador como uma espécie de ordem. Pois bem, mas se o supervisor chegar no meio da conversa e o chefe falar uma coisa e o supervisor, que em tese é o chefe desse chefe, então nós temos uma outra superposição hierárquica que, aos ouvidos do trabalhador, vai funcionar mais ou menos como uma rede de força que é vertical, tem um vetor vertical, em que o que está mais alto na cadeia hierárquica tem mais poder de dar ordens, de falar, de convencer, de determinar. Então, essas relações dentro do campo, elas são simbólicas. Por quê? Não é necessário exatamente e o tempo todo que as pessoas verifiquem qual que é a ordem do campo, quem é que manda no campo. Não é necessário que isso seja o tempo todo trazido à tona. Evidentemente que para um novato no campo, isso tem que ser informado. Então, uma pessoa que entra naquela empresa há pouco, que entrou há pouco, ela está começando a lidar com esse jogo de forças dentro do campo. E aos poucos, ela vai ser informada de como é que se joga o jogo dentro daquele campo. Então, no conceito de campo, eu posso trazer para o âmbito da educação e dizer que a escola funciona como uma espécie de campo, uma espécie de subcampo ou algo assim, em que o campo, o grande campo, é a educação. Dentro desse campo, a educação, tem a escola, mas tem outros setores. Tem a Secretaria Municipal de Educação, se a rede é pública municipal, ou a Secretaria Estadual de Educação. Enfim, o fato é que a escola é uma unidade dentro de um campo maior. E ali também há um jogo de forças. Ali também
diferentes capitais, como o próprio capital simbólico. Então, eu falei de poder simbólico, de jogo simbólico, existe para o Bourdieu um capital simbólico. E o que seria esse capital simbólico? Dada a posição no campo de determinado agente, o que ele fala tem um valor, por isso é capital, de moeda de troca, um valor de troca, um valor de uso, diferente de outros agentes dentro do campo. Então, simbolicamente, quando uma pessoa que está hierarquicamente acima das outras, quando ela se relaciona com as outras, ela se relaciona a partir do vetor de poder dentro do campo. Então, nós já temos aqui 2 tipos de capitais identificados pelo Bourdieu: o capital simbólico e o capital financeiro. Eles são coincidentes? Normalmente, sim, mas não exclusivamente. Porque há outros capitais consideráveis dentro do campo. E entre eles está o capital que é vinculado ao capital cultural. Este, sem dúvida nenhuma, é o capital de maior importância dentro do campo, para o autor francês, o Pierre Bourdieu. O que é o capital cultural? O capital cultural, ele dá algumas variações de tipos de capitais culturais que eu não vou tratar aqui nesse momento, mas é tudo aquilo que é utilizado pelo agente dentro do campo que indica a sua posição no âmbito da cultura. Então, tudo que se refere, por exemplo, àquilo que mostra quem aquela pessoa é, de alguma forma, sem que ela precise sequer dizer algo, ou mesmo antes dela dizer algo, indica provavelmente a sua inserção cultural. Por exemplo, a sua maneira de se vestir. O veículo que ele chega ao local da instituição, vamos imaginar a empresa ou a escola. Então, se ele chega de carro próprio, se ele tem um carro novo, ou se o carro novo dele é um carro importado, a estratigrafia social, ou seja, a divisão que coloca as pessoas em diferentes patamares na sociedade, produzem uma leitura dentro do campo de quem aquela pessoa é, de como é que ela se insere dentro daquele campo do ponto de vista cultural. Então, só que esse tipo de capital está vinculado, nesses exemplos que eu dei, da posse de um veículo, por exemplo, ao capital econômico, certamente. Mas este tipo de capital, ele materializa uma posição na sociedade. E essa posição na sociedade tende a ser reproduzida dentro dos diferentes campos. Então, para nós entendermos como funciona esse capital cultural, várias coisas denotam, né, explicitam esse capital. Eu falei da roupa, ou da posse de um bem como um veículo, mas também nós podemos indicar como uma expressão do capital um título que aquela pessoa tem. Então, quando a gente entra, por exemplo, num consultório médico, e a gente chama um senhor cujo nome é Carlos de Doutor Carlos, nós estamos atribuindo a ele uma referência cultural que vem do campo da medicina e que se confirmou na sociedade para todos os outros campos, inclusive dentro da própria medicina, que aquele sujeito que é médico deve ser chamado de doutor. Embora
a grande maioria dos médicos nunca tenha feito um curso de doutorado. Existem aqueles que fizeram, então eles são de fato doutores. Mas cristalizou-se nos diferentes campos da sociedade de que o médico deve ser chamado de doutor, ou como também um advogado, eventualmente um engenheiro, as 3 grandes carreiras que passaram o século XX todo se consolidando como carreiras de elite, que elas denotam posições sociais mais elevadas. Então, veja, o capital cultural, ele também passa por aquilo que aqueles títulos atribuídos às pessoas que tendem a colocar numa posição diferente na sociedade e, eventualmente, dentro de um campo. Dentro do campo educacional, por exemplo, um sujeito termina a graduação, então ele é um graduado, ele está no patamar. Um sujeito que termina uma especialização, ele está um degrauzinho acima, já está ali na pós-graduação, tal, no lato sensu. Um sujeito que faz um mestrado já está um degrauzinho acima, porque ele já está no primeiro curso do stricto sensu. Um sujeito que faz o doutorado, e assim vai. Aparentemente, estas divisões são identificadas como se elas fossem naturais, mas elas não têm nada de natural. Elas são sociais. Elas são construídas socialmente. Então, isso para dizer que as ideias, a fala, a forma de se expressar, o pensamento, o jeito de se colocar, tende a denotar qual é a posição social do indivíduo que o Bourdieu chama de agente dentro do campo. Este campo tem um funcionamento que, mediante essas relações que são sociais e que são vividas dentro daquele campo, agora nós vamos pensar o campo escola, elas organizam as percepções das pessoas, elas transformam essas percepções em saberes, como a gente já viu na primeira disciplina, e esses saberes organizam e reorganizam a posição das pessoas dentro do campo. De tal forma que as pessoas, com o passar do tempo, dentro daquele determinado campo, então aquela escola X, ela tem um jeito de se viver e trabalhar e estudar dentro dela. De tal forma que, com o tempo, seja o aluno, o pai do aluno, o professor, o coordenador pedagógico, a merendeira, a inspetora, o zelador ou o diretor da escola, eles agem dentro da escola mediante formas pré-concebidas que muitas vezes eles nem se dão conta de que elas são pré-concebidas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que em todo campo, para o sociólogo Pierre Bourdieu, se organiza um jeito de viver ali dentro, um conjunto de disposições internalizadas que fazem com que a pessoa haja, ou seja, que ela externalize, seja pela palavra, por um tipo de atitude, um comportamento, mesmo as suas próprias ideias, de acordo com aquilo que são as regras majoritárias ou principais do campo. A esse conjunto de disposições internalizadas pelo agente dentro do campo, o autor, o Pierre Bourdieu, nomeou
com uma antiga expressão que vem lá da antiguidade dos gregos, chamada de hábitos, ou habitus. O que é o habitus, ou o hábitos? Não é o hábito, não é a mesma coisa que hábito. O hábitus é esse conjunto de predisposições que cada agente internaliza, porque ele passa a aprender a viver dentro daquele determinado campo e a agir, e a pensar, e a tomar as suas decisões, a fazer as suas escolhas, baseado em pré-concebidos, em coisas que ele internalizou, que vêm da ordem do funcionamento do campo e do seu jogo de forças, que faz com que ele haja daquela maneira, sem que ele precise sequer perceber. Então, eu falei inicialmente de dois conceitos, o de campo, estou trazendo agora o conceito aqui de hábitos, para identificar dois eixos teóricos principais que nós vamos, inclusive, abordar nessa disciplina, né? Nos estudos que nós vamos fazer aqui. O importante é entender, nesse momento, e eu trouxe um terceiro conceito, que é o conceito de capital, que para o Bourdieu ele é diferente do conceito de capital para o Marx, não é exatamente a mesma coisa, embora o Bourdieu tenha uma proximidade com teses marxistas, ele tem distanciamentos bastante grandes também em relação às teses do Marx. Mas isso não é o mais importante agora. O mais importante agora é compreender concretamente esses dois principais conceitos. O de campo, esse espaço social onde as relações se estabelecem de uma dada maneira, diferente de outro campo. E vocês, todos que estão participando, sabem, por exemplo, que quando nós que trabalhamos com a educação, quando o sujeito muda de escola, dentro da nova escola, ele tem que aprender a viver ali dentro daquele espaço. Não é exatamente da mesma forma que ele vivia na escola anterior. Porque ela se configura de um jeito diferente. Quem dá as ordens, quem dá as cartas, quem interfere, enfim, são outras pessoas, por outras razões. E o outro conceito, o conceito de hábitos, é justamente um conjunto de disposições que começa a ser implantado dentro de cada um de nós lá quando a gente nasce, na primeira socialização que a gente vive. Porque vamos chamar de conjunto familiar, qualquer que sejam os adultos que abrigaram aquela criança que nasceu, que pode ser numa família tradicional, numa família não tradicional, ou numa instituição, que não tem lá exatamente o pai e a mãe daquela pessoa, mas ele será socializado lá dentro. Então, essa socialização inicial gera um hábitus chamado de primário. Um jeito de entender o mundo que nos cerca, baseado naqueles que estavam no mundo antes de nós. Então, quando a gente chega numa escola, como aluno, como professor, como diretor, enfim, qualquer que seja a função que a gente vai desempenhar ali dentro, nós rapidamente começamos a perceber que ali dentro tem um jeito de ser, que é diferente da minha família, da minha casa, dos meus parentes, de outras escolas onde eu trabalhei, de outras empresas onde eu trabalhei, é diferente. Então, o que é diferente? É justamente um conjunto de disposições aceito dentro daquele campo. Esse conjunto de disposições, como eu disse, para o Bourdieu, é o hábitos. A gente tem que reaprender a viver
Eu sou um professor antigo, experiente, 20 anos trabalhando numa escola, eu mudo para uma outra escola, eu continuo tendo a minha experiência, mas eu não tenho experiência ainda naquela escola. Então, é ali que eu vou aprender um novo jogo de forças. Como é que é o funcionamento desse jogo de forças? Como é que a gente se adapta à criação de um novo hábitos ali dentro? Ou seja, o que é que eu vou incorporar das regras do jogo desse novo campo que me farão, com o tempo, agir sem ter que pensar de uma determinada maneira? Porque eu já incorporei a maneira de ser dentro daquele campo. Então, nós vamos ficar com esses dois conceitos centrais. Eu vou dedicar esses últimos, o tempo que nos resta, nós estamos aqui a 14h37, a algumas questões dentro do curso, mas os estudos, eu estou oferecendo a vocês alguns extratos de textos de dois importantes livros do Pierre Bourdieu. O primeiro, no qual vocês poderão estudar sobre a gênese do hábitos e do campo, está lá no livro O Poder Simbólico. O livro está disponível na internet. Na versão que eu tenho, ele está... vocês vão encontrar um subitem, a gênese do hábitos e do campo. É somente esta parte do livro que a gente vai estudar. Infelizmente, que o tempo não permitiria mais. E um outro importante texto do Bourdieu, que está reeditado, é um livro chamado A Reprodução, que foi lançado originalmente no ano de 1970 e que repercutiu no mundo inteiro. É um dos livros mais conhecidos dele, embora ele tenha uma obra bastante vasta, e que da reprodução, que também tem disponível na internet, eu vou oferecer para vocês dentro do curso apenas extratos, né, de estudos da teoria da reprodução que o Bourdieu estabeleceu, como eu disse, desde lá dos anos de 1960. Eu vou interromper aqui agora, nesse momento, vou convidar todo mundo a se deixar embrenhar nesse universo da discussão sociológica da educação, com base nos textos do Pierre Bourdieu. É um autor considerável, é hoje, possivelmente, o sociólogo mais lido no mundo inteiro. Isso não quer dizer que a gente tem que concordar com as ideias dele, a gente precisa, na verdade, entender que ele tem uma obra bastante respeitada, mesmo pelos seus críticos mais severos, tem um grande reconhecimento. Eu não, antes de eu entrar propriamente em aspectos mais teóricos aqui, eu só vou verificar se tem alguma questão que eu preciso voltar para esclarecer um pouco esses conceitos. Então, a Fabiana está me colocando aqui para que a gente possa indicar material referente ao jogo simbólico. Há dois livros do Bourdieu que tratam especificamente desse tema. Um é o próprio Poder Simbólico, que é um livro que eu já indiquei, e um outro que é A Economia das Trocas Simbólicas. Mas existem muitos autores que analisam tanto esse poder simbólico quanto esse jogo simbólico. Existem muitos autores, muitos comentadores da obra do Bourdieu que podem ajudar, e muitos artigos disponíveis que podem ser utilizados.
Talvez a gente possa até indicar alguns na plataforma depois, como o link de acesso, para que as pessoas, não como textos obrigatórios, mas como textos de apoio, ok? Pois bem, eu vou entrar então em alguns aspectos agora do curso, que não são relativos somente a essa disciplina que nós estamos iniciando hoje. Essa é a terceira disciplina do curso. Queria ressaltar, antes de começar, que estarão atuando junto comigo duas professoras nessa disciplina, a professora Márcia Gonçalves, que já está também trilhando a pós-graduação, já tem cursos na pós-graduação e é professora do município de Hortolândia, e a professora Thais de Freitas Rossini, que fez o mestrado em Educação conosco lá na Universidade Federal de São Carlos, com base nos estudos do Bourdieu. Ela tem estudado bastante, junto comigo, esse autor, e essas duas professoras nos auxiliarão nas disciplinas. Pois bem, algumas coisas importantes que eu quero assinalar aqui. E aí eu vou pedir a ajuda dos colegas para, se tiverem outras questões, para vocês abrirem o áudio e falarem comigo, porque eu estou olhando o meu arquivo no Word nesse momento, eu não estou vendo o chat da live. A primeira coisa que eu queria colocar nós vamos iniciar o processo de orientação do trabalho de conclusão de curso, que poderá ser uma monografia ou um artigo. E isso vai ser oferecido como possibilidade de escolha dentro de uma tabela que será disponibilizada no ambiente, ou no Google Drive. Agora eu não me lembro bem, que o pessoal que está auxiliando a gente está verificando essas tabelas que ficam online, que a pessoa entra, preenche, e ela permanece lá para outros preencherem também, onde cada um deverá escolher se vai optar por produzir ao longo do curso uma monografia ou um artigo que será submetido a uma revista ao final. A decisão cabe a cada cursista, mas também é bom saber que nós vamos ter uma equipe de professores que vão orientar grupos de cursistas. Então, essas escolhas precisam ser feitas, e no momento em que iniciarmos as orientações que serão feitas online, os cursistas daquele grupo, daquele orientador, podem dialogar com o orientador, esclarecendo melhor se a opção melhor é a monografia ou se é o artigo. Se for a monografia, eu já vou adiantar. O texto que nós estamos escrevendo, desde a autonarrativa na primeira disciplina do curso, vai fazer parte da monografia nesse processo que nós estamos chamando de projeto de intervenção. Então, a escrita e a reescrita de partes do projeto de intervenção é que vão compor o texto da monografia ao longo do curso. Só que a partir das escolhas que nós fizermos e da definição de quem serão os orientadores, nós vamos, então, começar a orientar dentro do grupo, a partir da escolha de cada cursista, como é que a gente vai traduzir o texto do projeto de intervenção em partes do TCC, seja a monografia, seja o artigo. Então, isso tudo será feito mediante orientação. Uma questão importante a situar nesse momento é que nós estamos mantendo abertos os prazos para atividades das duas disciplinas anteriores. Se tiver algum prazo que ainda estiver fechado, eu vou fazer uma verificação novamente, para que, eventualmente, quem estiver mais atrasado consiga fazer as postagens no ambiente.
mesmo atividades que sejam mais antigas, é importante, porque é bom lembrar que todas as atividades de todas as disciplinas, elas serão trazidas para o âmbito da produção do projeto de intervenção. E o projeto de intervenção será a base, será o meio pelo qual nós vamos produzir a monografia ou o artigo ao longo do curso. Então, não dá para deixar atividades para trás. O importante é que se possa retomar qualquer coisa que tenha ficado para trás, porque todas as atividades fluirão para o interior do projeto de intervenção. Deixa eu ver se tem mais. Nós vamos colocar, então, um formulário dentro da plataforma do Moodle, para que possa ser feita, então, a escolha referente se a pessoa opta pela monografia ou se ela vai preferir optar por um artigo. Seja uma coisa ou seja outra, as duas deverão ser construídas dentro do percurso, né, das disciplinas, uma ou outra. Deixa eu voltar aqui para a minha organização. Na tabela que nós vamos disponibilizar para vocês, vocês vão fazer, então, será feita uma tabela por turma. Então, eu gostaria de lembrar a todos os membros da coordenação associada que cada turma, cada uma das 10 turmas, deverá preencher uma tabela diferente. Por quê? Para que nós possamos, depois, na coordenação, extrair dali os temas de forma mais fácil, de forma mais clara, organizar os temas e atribuir os orientadores dentro dos temas. Nós teremos 4 opções de temas nessa tabela. Vocês, ao acessarem a tabela, os coordenadores, os responsáveis pelas turmas, vão colocar o nome do cursista. O cursista vai identificar se ele vai optar por uma monografia ou por um artigo, e aí ele vai colocar um X embaixo de um dos 4 temas. O primeiro tema, o primeiro grande tema, é a educação infantil. Então, quem está atuando na educação infantil e quer fazer, e vem escrevendo desde o início do curso, desde a autonarrativa, os seus textos estão vinculados à educação infantil, então esse é o seu tema. Quem está no ensino fundamental, né, ou na gestão escolar, deve colocar o tema 2. Vocês vão ver na tabela. Está bem especificado lá, tema 1, educação infantil, tema 2, ensino fundamental ou gestão escolar. O tema 3 será reservado para aquelas pessoas que atuam em outros serviços na escola. Como tem pessoas que são servidores na escola, mas que não são docentes, ou não atuam junto à coordenação ou à direção, mas que atuam em outros serviços, então eles vão colocar dentro do tema 3. E o tema 4, aqueles cursistas que estão conosco, que são de setores da administração da educação do município, que trabalham, por exemplo, na Secretaria de Educação do município. Então, esses serão os 4 grandes temas. É importante essa divisão de temas, porque para atribuir o orientador, nós vamos dividir todos os cursistas mais ou menos equitativamente entre o grupo de orientadores, mas nós vamos dividir por questão dos temas, porque os próprios orientadores assim preferem. Tem professores que vão atuar mais na educação infantil, tem professores que vão orientar mais no ensino fundamental ou na gestão escolar, nesse tema 3 dos serviços na escola ou nos serviços nos setores de administração do município. Então, ao acessar o formulário, é preciso marcar um X embaixo de monografia ou artigo e depois
olhando os 4 temas, olhando a sua inserção dentro da educação, assinalar aquele tema que é mais próximo do que você faz dentro da educação. Eu sou docente. Você é docente de que nível? No ensino fundamental. Então, é melhor você assinalar ali, que ficaria mais fácil o seu trânsito e os seus estudos, né? A parte teórica e a parte prática, vamos dizer assim, que vai ser necessário trazer para o âmbito dessa escrita monográfica ou do artigo, fica mais próximo daquilo que você já conhece. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O artigo, tem um pedido aqui para falar também do artigo, eu falei só da monografia. O artigo é um artigo acadêmico, é esses artigos que saem em revistas acadêmicas. Então, quem quiser optar por escrever ao longo do curso um bom artigo, em termos de dificuldade, eu vou dizer para vocês que é a mesma coisa da monografia, não é nem mais difícil, nem menos difícil, é a mesma coisa. Porque tanto num texto quanto no outro, nós vamos ter que aproveitar elementos de todas as disciplinas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, são textos que demandam, que exigem fundamentação teórica, e nós, os orientadores, vamos atuar nessa orientação para que cada um consiga produzir um bom trabalho. O artigo também. O artigo demanda uma fundamentação teórica, o artigo demanda um objeto muito claro, qual é a temática que ele vai abordar, assim como a monografia também. O artigo também supõe estudos de cada uma das disciplinas para a gente ver o que é que encaixa melhor, o que é que se encaixa o que é que traz mais contribuição teórica para aquele tema que está sendo abordado no artigo. O artigo final, ele é um texto bastante elaborado, e como a orientação vai acompanhar o tempo todo, é um texto que vai e volta entre o cursista e o orientador diversas vezes, para ir ajustando melhor, tanto a escrita acadêmica, as normas da BNT, a mesma coisa para a monografia, os aspectos que devem ser abordados num arquivo acadêmico, tudo isso vai ser orientado e deve ser observado, tanto na monografia quanto no artigo. E tendo eventualmente surgido ao longo, mesmo depois da escolha, dúvidas, cada orientador e cada coordenador de turma pode ajudar depois a esclarecer aspectos ligados tanto à produção do artigo quanto da monografia. Mas eu queria reforçar uma coisa importante nesse momento, que nós não poderemos demorar demais para fazer a escolha. Então, nós estamos no dia 10 de junho, e vocês vão ver no formulário que eu coloquei para que a escolha seja feita até, no máximo, dia 30 de junho. E até o dia 30, cada coordenador de turma envie para a coordenação do curso a tabela da turma com todos os cursistas já com as suas opções, se é monografia ou artigo, qual é o tema que cada cursista vai trabalhar. Então, eu queria reforçar com vocês que escolham o quanto antes, dentro desse formulário que estará disponível, para que nós possamos já fazer a distribuição dos orientadores dos grupos. Os orientadores não vão orientar a turma 1, a turma 2 ou a turma 3. Eles vão orientar dentro dos temas. Então, nós teremos a continuação das turmas para acompanhar o curso, mas teremos um outro grupo que nós vamos organizar, que é o grupo dos orientandos de cada orientador. Então, não serão todos os cursistas da mesma turma que vão ser orientados pelo mesmo orientador, por conta dessa divisão de temas. Ok? Pode até ocorrer de a maioria de uma turma estar dentro do mesmo grupo, mas certamente estarão provavelmente com mais de um orientador.
Bom, eu não sei se tem alguma outra questão, se eu posso falar um pouco sobre a atividade da organização dos dados, ou seja, o texto que está escrito após a tabela, bem lembrado. Nós estamos no momento do curso, finalizando ali a disciplina 2 e abrindo agora a 3, em que na disciplina 2 nós solicitamos a produção de uma tabela. Aquela tabela com base no relatório que foi feito no final da disciplina 1, no relatório do projeto de intervenção. Aí foi feita uma tabela. Essa tabela tem 2, 3 colunas lá, mas tem 2 colunas importantes. Uma com os extratos, né, os trechos do relatório do projeto de intervenção, e ao lado e à frente dessa coluna, os comentários de cada um desses extratos, conforme eu apresentei naquele modelo que está no curso. Qual é o momento que nós estamos vivendo e qual foi a ação que nós pedimos a partir daí? Vocês vão começar a escrever um texto com base nos extratos e nos comentários. Como é que faz? Como é que se escreve isso? Vocês vão tirar os extratos da tabela e tirar os comentários e vão mesclar essas duas coisas, tentando organizar um texto mais coerente, um texto mais coeso, tá? Que precisa ser ajustado, amarrado na sua forma da escrita. Este texto é o começo tanto da monografia quanto do artigo. Não importa o tamanho que ele vai ter nesse momento, o que importa é a metodologia que nós vamos utilizar para escrever esse texto. Ele será composto com parte dos extratos do próprio relatório de intervenção e com os comentários feitos a partir desses extratos. Então, é um texto que vai aprofundar o que nós estamos vendo naquela tabela, só que agora em formato de texto. Os orientadores vão trabalhar a partir dessa escrita, por isso que nós temos urgência que todo mundo, no máximo até o dia 30 de junho, faça a escolha dentro daquele formulário, daquela tabela que vai estar disponível, se vai produzir uma monografia ou se vai produzir o artigo, e dentro de escolhendo cada um daqueles 4 temas que lhe é mais próximo do seu trabalho, da sua atuação na escola. Então, acho que é isso que precisa ser esclarecido nesse momento. Nós estamos iniciando a escrita de um texto que vai aprofundar aspectos daquela tabela que foi extraída do relatório do projeto de intervenção. Veja, nós vamos entrar na disciplina 3, e a primeira tarefa vai ser justamente a escrita deste texto com base nos textos das 2 primeiras disciplinas e nos textos dessa terceira que está se iniciando hoje. Penso que a gente abordou aqui as principais questões. Sim, serão apresentados materiais que darão suporte e tal. Os orientadores vão oferecer todas as condições para que todo mundo possa compreender o processo. Tanto a monografia quanto o artigo vai ser um trabalho feito ao longo do curso, não ao final do curso. Então, nós vamos orientar o tempo todo. Como vocês devem estar ouvindo, eu estou com obra aqui dentro de casa, já deu a nossa hora, eu vou encerrar a nossa live aqui, até porque eu não vou conseguir falar mais nada, vocês não vão conseguir ouvir. Então, uma barulheira aqui em casa por causa da obra. Agradeço a todos pela presença novamente, é um prazer ter vocês de novo aqui. Lembrando que agora nós estamos com 2 professoras que estão nos ajudando nessa disciplina também, e elas vão poder se relacionar com todas as 10 turmas junto comigo, numa pequena divisão que a gente vai fazer entre nós. Uma boa... Oi, pois não.
Tá, para mim dá. Desculpa, Antônio, eu fechei a porta para tentar ouvir melhor. Repete para mim, por favor. Normalmente, a gente situa a educação de adultos no ensino fundamental, porque a educação de adultos ela se divide em fundamental 1 e 2, né? Então, ela deve escolher o ensino fundamental. Olha, não se produz um bom artigo com menos de 15, 18 páginas, dificilmente. A gente até encontra gente muito experiente em escrita que produz em torno disso. A monografia, eu diria para vocês que, assim, embora não exista um número oficial de páginas, dificilmente você consegue organizar um texto monográfico bem escrito com menos de 30 páginas. Pode acontecer. E o que vai estar em jogo no nosso curso, na verdade, não é a quantidade de páginas, mas é a densidade do texto, tanto da monografia quanto do artigo. Então, se dá para oferecer algum parâmetro, eu diria que um bom artigo está em torno, mais ou menos, de 20 páginas, e uma boa monografia pode estar em torno de 25, 30, 35 páginas, pode ter mais do que isso, mas não quer dizer que um texto longo também signifique uma boa monografia ou um bom artigo. O artigo não deve ter mais do que 25 páginas. Eu acho que o artigo com 25 páginas já é mais do que suficiente. Tem mais alguma coisa, Antônio, que passou? É isso, né? Então tá bom. Insistir então com todo mundo. Pode mandar no fórum, e a partir do momento que todos fizerem a escolha do orientador, aí a pessoa vai ter uma conexão mais forte com um professor especificamente, que vai ser o orientador do seu trabalho de conclusão de curso, seja a monografia ou seja o artigo, ok? Bom, gente, uma boa tarde a todos e todas, e obrigado novamente pela participação aqui nessa live junto conosco. Até mais.